A paz do Senhor a todos, amém? Pode se assentar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 23. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar na casa dele, o adorando. Obrigado ao pastor pela oportunidade. Esse Salmos de número 23 é um salmo muito conhecido pela igreja. Por toda a humanidade também, todos conhecem o Salmo 23. E por ele se tornar muito conhecido, às vezes ele cai na rotina e nós muitas vezes citamos ele sem entender realmente um sentido que há por trás disso. O sentido poderoso da palavra de Deus através do salmista Davi, ao qual escreveu este texto. Então me alegro muito nessa noite estar aqui com vocês para nós expormos a escritura do Senhor no Salmo de número 23. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar por ela mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele narra e conta a história do rei Davi. E também pode ser um panorama para as nossas vidas. E é por isso que eu quero intitular essa mensagem sobre as fases da nossa vida. Todos nós passamos por fases, e essas fases nos marcam. Algumas por tristezas e outras por alegrias. Davi, ele passou por 4 ambientes ou estágios em sua vida até chegar realmente aonde Deus queria que Davi chegasse. E na nossa vida também não vai ser diferente. Até aquela posição que Deus quer te colocar, até você chegar lá, você passará por estágios. E esses estágios, eles vão testar a tua fé. Eles vão testar se você adora a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele tem a oferecer. E nesses estágios, nessas provas, Deus, Ele sempre estará conosco. A suficiência de Cristo sempre estará em nossas vidas. E Davi, e existem lugares ou momentos que representam a etapa das nossas vidas, e aonde nós buscamos a plenitude da presença de Deus. E eu quero trazer a primeira fase, o primeiro estágio, aonde o rei Davi estava. Davi já escreve esse salmo sendo um rei. Davi já escreve esse salmo lá no fim da vida dele. E agora a primeira lembrança dele, o primeiro momento que ele se lembra da vida dele, aonde marcou ele, está no versículo 1 ao 3, e representa a primeira fase, os pastos verdejantes. Eu quero ler novamente com os irmãos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. O primeiro cenário da vida de Davi é o campo. Davi, ele era um pastor e Davi cuidava de ovelhas. Por isso o texto começa falando de pasto, de água, de sombra e de veredas. Davi se lembra do tempo que ele cuidava do rebanho do pai dele. Davi se lembra quando ele era o menor da casa, mas ele tinha a melhor função para ele naquele momento, mesmo não sendo a melhor daquela época. Davi, ele se lembrava de cada ovelha, ele se lembrava daqueles momentos ao qual ele passou.
Em todo o tempo, Deus estava guardando a vida de Davi como pastor das suas ovelhas. E nós sabemos que ele passou por muitas provações cuidando das ovelhas, tendo que matar vários animais. E cada componente desse salmo representa algo na vida de Davi e também pode representar para a minha vida e para a sua vida. O primeiro componente desse ambiente é pastos verdejantes. E Davi está se lembrando da época que ele tinha um alimento espiritual. Essa primeira fase da vida, meus irmãos, é aquela fase ao qual você aceita Jesus. É aquela fase do primeiro amor, aonde não importa nada, não importa trabalho, não importa faculdade, não importa família, você sempre está na presença do Senhor. Tudo que há de pastos verdejantes, tudo que fala do Senhor, tudo que fala da casa de Deus, você é o primeiro a estar. Começa a se lembrar daquela época que você vinha, quando você não tinha carro, de ônibus para a igreja. Entrava você e sua família de terno e gravata, todo mundo com a Bíblia na mão, e era uma alegria só. Daquele momento até chegar à casa do Senhor era uma alegria. Não importava se estava chovendo ou não, você tinha a convicção que você queria adorar ao Senhor. Nessa fase também lembra o momento da tua família, onde você mais passou por bênçãos. Mas até na simplicidade, porque Davi era um pastor, e isso mostra que Deus, ele superabunda, a graça dele superabunda nas nossas vidas, até na simplicidade. Nós temos um falso engano em achar que todas as coisas grandes são somente de Deus. Deus, ele também habita, Deus também tem o poder para operar nas pequenas coisas, nos pastos verdejantes. Não importa se você tem uma vida humilde, não importa se você tem um carro popular, não importa se você tem uma bicicleta, não importa a tua humildade. O importante é que Deus está com você nos pastos verdejantes. Na simplicidade, Deus se revela aos filhos dele. Para de achar que só porque o irmão está andando com carro, está morando no apartamento da Praia da Costa, está tudo do bom e do melhor, que somente Deus gosta dele. Não, não é isso. É porque nessa fase da tua vida, é preciso passar pelos pastos verdejantes. E os pastos verdejantes nos ensinam a cuidar das coisas do Senhor. Davi, ele era um pastor e ele cuidava do rebanho do pai dele. E isso traz para mim e para você algo, que nós temos que cuidar da obra do Senhor. No Novo Testamento, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A palavra de Deus fala também que nós somos co-herdeiros, herdeiros dele. E nós somos embaixadores de Jesus Cristo também. Então, se estamos nessa terra, nós temos uma missão, nós temos um alvo de fazer e de cuidar da obra de Deus. De fazer e de cuidar da obra de Deus, é o nosso chamado aqui na terra. E essa é a primeira fase das nossas vidas. E os pastos verdejantes nos trazem um alimento espiritual. Um outro componente desse salmo é as águas tranquilas. Isso representa o refrigério e o sossego. É aquela fase da nossa vida onde está tudo indo bem. Não há tempestade, não há nada de ruim, não há trovão, não há nada de ruim. Somente refrigério e sossego. Deus, ele habita também no refrigério e no sossego. Talvez você se lembre dessa parte da tua vida, aonde você só tinha refrigério e sossego. Sempre haviam águas tranquilas para a tua família, para o teu trabalho e para a tua igreja. Um outro componente dessa primeira fase ainda do rei Davi é a veredas da justiça. Davi se lembrava sempre dos conselhos do pai, Davi se lembrava sempre da palavra de Deus, e veredas da justiça representam um caminho correto. É aquele momento ao qual nós estamos sempre caminhando pelas veredas da justiça. Nós fazemos tudo certo. Nós lemos a Bíblia de uma tal forma ao qual nós aplicamos a Bíblia nas nossas vidas. Não importa o quanto você lê a Bíblia, o importante é o quanto a Bíblia se aplica na tua vida dia após dia. Eu conheço muitas pessoas, eu sei a Bíblia toda de cor. Mas você vê, pelas veredas da justiça dele, pelos caminhos dele, que ele não conhece a Bíblia de maneira nenhuma. As veredas da justiça, meus irmãos, é para sempre, não é só um momento das nossas vidas.
E Davi se lembra disso tudo. Essa fase, essa primeira fase da vida, mostra que nós passamos em simplicidade, mas sempre com suficiência. Passamos na simplicidade, em simplicidade, mas sempre com a suficiência de Deus em nossas vidas. Você se lembra dessa época da tua vida? Que tudo era suficiência. Você via Jesus tudo, no pão. Você via Jesus até no Toddy gelado. Você via Jesus quando você só tinha condição de ir uma vez no McDonald's. Eu me lembro disso. Aleluia. Cada um lembra da simplicidade, da suficiência de alguma forma. Para o gordinho sempre é comida, mas para você pode ser outra coisa. Você se lembra da suficiência ao qual você comprou o teu primeiro carro, da simplicidade. O carro do meu pai foi um Fusca, que meu pai nem abriu o capô para ver se o motor estava bom. Ele comprou de olhos fechados. Deu certo? Não deu certo. Talvez o teu primeiro meio de locomoção foi uma bicicleta, mas você sempre se alegrava porque você estava na suficiência, estava vivendo a suficiência de Jesus Cristo na tua vida. São esses momentos que nos fazem avançar. São nesses momentos que nos fazem crer realmente que Deus está nos preparando para algo melhor. Creia que Deus, em cada época da sua vida, em cada fase da sua vida, está te preparando para colocar você no lugar de honra. Deus sempre honrará os filhos dele. Mas nem tudo vai bem. Nem tudo sempre dá certo, não é não? Aí há uma fase da vida agora, a segunda fase da vida do rei Davi. Vale da sombra da morte. Versículo 4, vamos lá? Tem irmão que até murchou. Ainda que eu ande, todos lendo, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A segunda fase do rei Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro. O cenário muda. E ao invés de passos verdejantes, agora é o vale da sombra da morte. Davi agora ele está galgando posições. Na primeira fase, ele foi consagrado a rei, ele foi ungido a rei, mas ele não assumiu a posição de rei. Só que agora Davi, ele começa a fugir de Saul. E nós lemos também, se você ler a história de Davi, ele habitando em trincheiras, em vários valentes de Davi. Lembra-se dessa parte da Bíblia? Onde eles estavam com os piores homens, mas eles estavam lá fugindo do rei Saul. E agora Davi, ele estava habitando somente no vale da sombra da morte. Todo dia de Davi era um dia de decisão. Todo dia da vida dele, ele poderia morrer. Neste tempo de guerra, Davi passou a ficar em trincheiras de batalha, escondidos em cavernas e lutando pela própria sobrevivência dele. Mas Davi sempre estava liderando. Davi sempre estava trabalhando. Isso mostra para mim e para você que até nos momentos das batalhas das nossas vidas, nas perseguições e no vale da sombra da morte, é para nós estarmos liderando, é para nós estarmos trabalhando. Não é para largar a mão do arado quando a luta vier. Há cristã, que quando passo por uma peleja, por uma batalha, por uma guerra, e esses nomes todos, para aprovação, eles desistem de tudo, largam tudo, achando que não vão dar conta. A situação de Davi era difícil. Isso representa na nossa vida um tempo de luta, de perseguições, de enfermidade, ou qualquer situação considerada perigo de sua vida. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que estão no vale da sombra da morte, ou pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer para você, quase todas as pessoas já passaram por isso ou passarão. Parece que estamos num vale mortal, escuro, onde não vemos possibilidades. É como se nós estamos num túnel e não há uma luz no fim do túnel. É como se nós estamos num buraco e não há uma mão, não há uma luz. Tudo está escuro. O céu está de bronze e Deus não responde a nossa oração. Dá tudo errado. Mas no vale da sombra da morte,
Nós não vamos temer mal algum, porque Deus está conosco. E essa palavra fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara, que é a repreensão, e o teu cajado, que me puxa, era o meu consolo. Até no vale da sombra da morte, a disciplina de Deus para as nossas vidas nos consolam. Se nós somos filhos, se você é ovelha, filho de Jesus Cristo, a vara e o cajado dele, até no momento do vale da sombra da morte, até no momento de guerra, de privações, de provações, nos consolarão. Aleluias. Por que pensar em desistir? Por que querer pegar o outro caminho, pegar um atalho? Isaías vai dizer: quando te desviares para a esquerda, quando te desviares para a direita, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas para você ouvir a voz de Deus, é preciso ter comunhão com Deus. Mas até quando nós temos comunhão com Deus, às vezes nós pegamos um atalho, mas Deus, Ele vai falar para você: este é o caminho. Ou seja, Deus vai te redirecionar ao caminho que Ele te colocou desde o início. Não fuja do caminho de Deus para a tua vida, não pegue atalho. O caminho vai ser de vale da sombra da morte, mas Ele sempre estará com você. A vara e o cajado dele estarão te protegendo, te consolando, te trazendo benefícios ao qual você nem imagina. O grande amor de Deus. No vale da sombra da morte, Davi se preparou. E Davi, ele tinha promessa de reinar. Já estava consagrado. Já havia derramado óleo sobre a cabeça dele. Mas em vez dele assumir direto ao trono, ele vai pelo vale da sombra da morte. E como esse salmo é um salmo messiânico, eu me lembro também quando Jesus, batizado por João Batista, quando ele sai da água, a manifestação: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, ele foi direto pregar. Jesus foi direto nas sinagogas. Ele foi direto para o deserto. Nós vemos isso no Antigo e no Novo Testamento. E nós vemos isso em Jesus também. Não é porque você tem a promessa, não é porque você foi consagrado, que isso vai te aliviar de ir para o deserto. Que isso vai te aliviar de você não passar por provações. Pelo contrário, o deserto e as provações mostrarão quem é você e quem é Deus na sua vida. É no deserto que eu vejo a maior manifestação do poder de Deus. É no deserto que eu vejo Deus cuidando de uma tal forma dos filhos dele. De manhã está protegendo, à noite está protegendo. Todos os dias no deserto, Deus se manifestava através dos milagres dele. E eles queriam algo muito grande, eles queriam logo um livramento grande, o povo no deserto, mas não. Era através do maná, era através de uma coluna de fogo, era através de uma mão que Deus se manifestava para aquele povo. Querido, minha querida, o vale da sombra da morte, ele é passageiro, mas ele é necessário para nos provar e para nos capacitar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você está passando por essa fase em tua vida, creia que o cajado e a vara do Senhor te consolarão todos os dias. Creia, Deus está protegendo você. A terceira fase da vida de Davi, no versículo 5, por favor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Novamente, essa terceira fase do rei Davi muda totalmente o cenário, como era anteriormente. No primeiro de tudo, ele estava no pasto dos verdejantes, na primeira fase. Na segunda fase, ele está no vale da sombra da morte. Agora, na terceira fase, ele está na mesa do banquete.
Agora, realmente, Davi ele se tornou rei. E ele começou a morar no palácio e sentar na mesa do banquete. Cada elemento desse cenário tem um significado. E eu quero expor para os irmãos. A mesa. A mesa representa na vida de Davi e pode representar na minha e na sua vida uma vida abundante. Todas as confraternizações de família, aleluia, eu creio que vai ter no final do ano também, tem aquela mesa farta de comida. Quem crê diz amém? Glória a Deus, está chegando. Tudo tem uva, né? E isso representa na nossa vida uma fase, vida abundante. Uma mesa sempre recheada, no café da manhã, no almoço, na hora do café da tarde, na janta, na ceia, na pós-ceia e no lanche de madrugada. Tem irmão que é assim, eu sou assim. Outro elemento desse cenário são os inimigos, onde isso representa vitórias e livramentos. E presta atenção. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi pediu para que preparasse uma mesa, não para humilhar os inimigos dele, não para ele estar na plateia e você no palco, não para ele estar na cabeceira da mesa. Não era só isso, era para mostrar o tamanho do Deus na vida de Davi, e que Deus amava até os inimigos dele, a ponto de fazer Davi os servir. Essa é a maior proposta do Evangelho, servir aos nossos inimigos, servir aqueles que de manhã planejam o nosso mal, servir a todos que querem o nosso mal, a destruição do nosso casamento. A maior proposta do Evangelho era amar a todos. E nós lemos isso aqui no Antigo Testamento. Ou seja, o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Ele não muda. Então para de ouvir esses hinos vingativos. Pare de ser um crente vingativo. Ele passou na poça d'água, me molhou, o pneu vai furar ali na frente. E fala em nome de Jesus ainda. Meu Deus do céu. Ao tanto de vingança, um bando de crente X-Men, transforme, achando que é guerra. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar, irmãos? Filipenses capítulo 2 vai mostrar o nosso ministério da humilhação, onde o próprio Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, ser Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo. Irmão, e você é uma criatura, não vai se humilhar? Sendo que o próprio Deus se fez como nós, para mostrar para mim e para você, e nos dar caminhos ao qual nós devemos seguir. E o caminho da humilhação é o primeiro caminho de uma vida de um cristão. É cumprimentar com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho uma mania. Todo lugar que eu vou, a Lud sabe, tô com um carro, passa aquelas irmãs de short, falo, a diaconisa ali do círculo de oração. Eu estou no restaurante, eu falo, a paz do Senhor, varão. O cara olha para mim com a faca, não vai me matar não, irmão. É varão, o Max sabe, é profetizando. Esse aqui vai ser pastor na Nova Vida, aleluia. Eu fui, né? Porque os outros não podem ser. Foi um milagre, né? É profetizar sobre aquelas pessoas bênçãos. As pessoas já estão numa vida de escravidão tão grande. E o nosso papel é tirá-las através do Evangelho e profetizar bênçãos para a vida dessas pessoas. A mesa do banquete é isso. Essa fase da nossa vida é para mostrarmos para os nossos inimigos o tamanho do nosso Deus e ao ponto de servirmos a eles. Outro elemento, unges com óleo. O óleo representa a unção do Espírito Santo. É o momento também das nossas vidas, onde a nossa cabeça ela vai estar jorrando de óleo. Vamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus.
O outro elemento é o cálice transborda. O cálice representa a comunhão também. E representa o sustento, ao ponto de transbordar. Quem já transbordou uma Coca-Cola, sabe o que eu estou falando? Quando aquela Coca-Cola sai do ponto friozinho do freezer, e você coloca ela num copo, e você, aí faz aquele negócio, você está se achando rei. Quem não se achou assim, irmão? Só eu? Seus inimigos eram conduzidos para que o próprio Davi pudesse o servir. A mesa do banquete representa a fase da vida em que nós conseguimos conquistar os nossos sonhos. Um tempo de vitória após as lutas. E conquistar os nossos sonhos, eu tenho um testemunho. Eu sou o sobrinho do tio Márcio. E eu lembro que quando ele morava em Cobilândia, quer dizer... Chove alaga. E morava no terceiro andar, eu acho o segundo, de uma casa com 2 quartos, bem pequeno, humilde. E na época que lançou aquele Windows XP, lembra, irmão, quando lançou aquilo, só quem tinha era rico. Só que não era o caso do meu tio Márcio, coitado. Eu não sei como ele conseguiu aquilo. E eu lembro daquela época que eu chegava, sentava lá, ficava fuçando, e a empresa começou ali na sala da casa dele. E hoje, depois de algum tempo, depois do Vale da Sombra da Morte, ele está numa mesa do banquete. E a mesa do banquete dele é aquele da maçãzinha, que todos querem, o April. São momentos das nossas vidas. Você passou 4 anos estudando, pegou o canudo, agora você vai o quê? Ser um profissional da área que você trabalhou para isso. Essa fase é uma das fases mais importantes das nossas vidas. É quando nós trabalhamos, lutamos por algo e agora nós estamos desfrutando daquilo. E para terminar a mensagem, que eu já entendi, versículo 6 representa a 4ª fase da vida de Davi. Isso posso trazer para mim e para você. Casa de Deus. A primeira, pastos verdejantes. A segunda, vale da sombra da morte. A terceira, mesa do banquete. E agora, a 4ª, casa de Deus. Diz assim, versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A 4ª fase da vida do rei Davi revela onde ele queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus. Só que durante o seu reinado, Davi ele não pôde construir a casa de Deus. Só que a maior vontade dele era de habitar na casa de Deus. Embora ele nunca habitou fisicamente, mas a sua mente, o teu coração estavam sempre na casa de Deus. Esta é a fase do propósito de Deus para nós, aonde depois de passarmos por tantas provações, conquistas, bênçãos, nós temos que buscar viver na presença de Deus. Para mim essa é a fase mais importante, porque eu sei que você conhece, assim como eu, muitas pessoas que conquistaram bênçãos e depois se desviaram, saíram da casa de Deus. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. O que Ele tem para mim e para você é que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. E depois Provérbios, muito depois, vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Se coloque de pé, por favor. Não somente estar na casa do Senhor, mas também ser o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Se você está nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte,
na mesa do banquete ou na casa de Deus, saiba que a misericórdia e a bondade dele te seguirão por todos os dias da tua vida. Que você, quando chegar na tua casa, você possa refletir sobre esses salmos. E assim como Davi, a sua história também pode estar descrita na palavra desse texto. Se essa mensagem falou o teu coração, eu quero que você aí mesmo faça uma oração comigo. Pensa nos lugares e nos momentos onde você viveu. E você verá que Deus tem um projeto melhor do que o do passado. Deus tem algo maior para você hoje. Lembra daquela época de privações, de provações. Lembra daquela época também de pastos verdejantes. Lembre-se do que Deus já fez na tua vida. O que Ele está fazendo hoje na sua vida. E o que Ele pode fazer futuramente na sua vida. Lembre-se das promessas que Ele fez no passado. E que hoje você está vivendo essas promessas. Lembre-se das orações ao qual você orou pela madrugada. E hoje você está vendo o resultado dessas orações. Nada é em vão, queridos. Nada é em vão. Nada que nós passamos é em vão. Tudo é uma fase, um estágio de Deus nos capacitando para algo melhor, algo que vem dEle. Shirley, venha cá, por favor. Tu és fiel, Senhor. E eu quero fazer essa oração enquanto ela prepara para cantar. Quem crê que Deus é fiel? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor é fiel em nossas vidas. Sempre foi, é e sempre será. Assim como Davi passou por essas fases, esses estágios da vida dele. Talvez alguém aqui esteja passando por momentos semelhantes. E se for, Pai, no vale da sombra da morte, eu faço essa oração pedindo, Pai, que o Senhor o livre deste momento da vida dele. Mas que o Senhor mostre para ele que tudo que o Senhor tem feito é permissão do Senhor. Tudo que o Senhor tem feito é para nos capacitar para a nossa obra, para a tua obra, Senhor. Pai amado, Pai querido, os teus filhos e filhas estão aqui orando por algum familiar ou por algum amigo, Pai, o qual também se identificou com essa mensagem. Senhor, que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja o centro da nossa adoração, que o Senhor seja o alfa, o ômega em nossas vidas, que o Senhor seja o nosso Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se não fizer, o Senhor é Deus também. Mas nós cremos que certamente a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na tua casa por longos e longos dias. Essa é a nossa oração dos teus filhos. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor.